Realizou-se em Montalegre na sexta-feira deste mês a primeira sexta-feira 13 do ano. Serão 3 em 2009. Sexta-feira 13 é, mas... E hoje, nesta reportagem, é o dia das estreias. Então, o que é que o motivou a vir? Quem me trouxe foi uma bruxa. Foi uma bruxa? Eu ainda não sei o que é que vai Então, eu acontecer. calculo que venha embruxado, certo? Talvez, vamos lá ver, a bruxa está ali mesmo atenta a tudo. Uma das características das sextas-feiras 13 é os restaurantes ficarem decorados com emendas alusivas ao dia. É o caso da Tasca do Açougue. Sim. Nós começamos a decorar na terça-feira, como bem deu bastante trabalho, para fazer estas três não é fácil. Portanto, hoje estivemos cheios, a afluência foi como costume. Ou seja, boa. Está em contagem decrescente a realização da segunda sexta-feira 13 de Montalegre. Acontece já em março, um espetáculo singular que já mereceu simpatia e admiração de milhares de pessoas que fazem de Montalegre a capital do misticismo. O Jardim de Infância da Portela, em Montalegre, festejou o Carnaval com a realização de um desfile pelas principais ruas da vila. Na praça do município foram recebidos pelo vereador da Cultura, Orlando Alves. José Miguel Medeiros, secretário de Estado da Proteção Civil, visitou as instalações dos Bombeiros Voluntários de Montalegre. Antes esteve em Vila Real, onde presidiu a assinatura de protocolos com a constituição das equipas de intervenção permanente. No Conselho vão existir duas em Montalegre e Salto, com 5 elementos cada. É um protocolo entre o Governo, a Câmara Municipal de Montalegre e os Bombeiros Voluntários de Montalegre e os Bombeiros Voluntários de Salto. A ideia é que estas duas associações de bombeiros funcionam como entidade acolhedora destas equipas e, portanto, são as detentoras e as gestoras operacionais e, digamos, e as detentoras do contrato com estas equipas e, portanto, têm a responsabilidade da sua gestão, cabendo ao Estado Central, através da Autoridade Nacional de Proteção Civil e à Câmara Municipal, o pagamento dos custos destas equipas na base de 50% para a Administração Central e 50% para a Administração Local. Os bombeiros também é outra, como efetivamente diz, é outra forma de ajudarmos a melhorar aquilo que é o socorro e que, no fundo, é uma maior tranquilidade para as populações. Com a entrada em breve do funcionamento das equipas, haverá por todo o país mais de 1000 bombeiros em intervenção permanente, dando nova dimensão à prestação de socorro. Paredes do Rio, a aldeia do concelho de Montalegre, comemorou dia 21 de fevereiro o Sábado Filhoeiro, uma tradição comemorada no sábado anterior à terça-feira de Carnaval, onde em todas as casas da aldeia as mulheres confeccionavam filhós de sangue ou de leite para darem aos pastores quando chegados do monte. Atualmente a aldeia reúne-se num jantar típico, onde as respectivas filhós estão presentes na mesa. Nesta edição, a jornada serviu para apresentar um trabalho desenvolvido na aldeia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto sobre rega de lameiros, onde João de Moura foi homenageado por ter feito a conduta da água na Corga das Ameixeiras. Este trabalho mostra a gestão do recurso da água para se conseguir ser distribuída pelos diferentes utilizadores em função daquilo que estava delineado por João de Moura em 1953. Sábado Filhoeiro, um evento organizado pela Associação Social e Cultural de Paredes do Rio. O agrupamento dos escuteiros 1115 de Montalegre rendeu uma singela homenagem a Baden Powell no dia em que se comemora o seu nascimento, 22 de fevereiro. Uma data assinalada pelos escuteiros de Montalegre com uma visita à rotunda que tem o seu nome e um acampamento na sede, pois, segundo Olegário Maldonado, chefe do agrupamento escutista, esta homenagem acontece todos os anos, onde os membros sentem, através do acampamento e outras atividades, a essência do escutismo e do que este senhor representa para a nossa história. Em Torém, a tradição voltou a cumprir-se dia 22 de fevereiro, ainda não eram 4 da tarde e já se sentia um movimento pouco habitual. No Largo da Aldeia eram muitos os curiosos que se iam juntando à espera de ver o desfile de carros alegóricos em mais um carnaval um pouco diferente do difundido pelas televisões. Em Torém, a política é positiva. No meio das mensagens subentendidas, Paulo Barroso, presidente da Junta de Freguesia, referiu que existem algumas, mas com o propósito de dar ânimo e impulsionar os visados. Olha, a mensagem dominante é sem dúvida a ruralidade que temos. Depois, como
o momento político da atualidade também anda na moda, tentamos também retratar um pouco de que aquilo que se passa com os nossos políticos, mas como reparou, de uma forma saudável, dando-lhe até ânimo para eles poderem continuar, porque com certeza que vão ver isto em algumas televisões e em vez de andarmos sempre na crítica destrutiva, optamos pela crítica construtiva, que eu penso que isso que é muito mais saudável. Uma vez por ano, cerca de uma centena de pessoas que são ou já foram pastores reúnem-se num jantar comemorativo onde os velhos hábitos são evocados, a começar pela própria emenda, que é constituída por aquilo que cada um traz de casa, como de uma merenda se tratasse. A tradição deste encontro, recorda Manuel Rebelo, membro da organização, está num hábito antigo. No Domingo Gordo, os pastores juntavam-se com as respectivas merendas e reuniam-se na serra com música, realejos, etc. Atualmente são menos, mas procura-se, de certa forma, perpetuar uma tradição de Barroso. São no Barroso que há uns anos atrás, no Domingo Gordo, os pastores juntavam as merendas, conviviam durante o dia na serra, onde marcavam os encontros, e vivia-se o domingo com música, com realejos, com outros concertos que as pessoas próprias arranjavam. Montalegre recebe dias 13, 14 e 15 de março a visita de cerca de meia centena de médicos do Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim, Vila do Conde. Um encontro organizado pelo Dr. Jerónimo Fernandes com o intuito de mostrar as riquezas da região de Barroso. Numa primeira instância, os convidados, só a meio do percurso, na ida para Montalegre, saberão o local onde, através de pistas de dados, é que chegam ao destino. Chegados à capital de Barroso e durante 3 dias, estão previstas degustações gastronómicas da região, visitas e percursos pedestres à aldeia de Pitões das Júnias e visita ao Ecomuseu daquela aldeia. Uma das particularidades está no jogo de questões que será colocado pela organização aos intervenientes, cujo tema central é Barroso, as suas tradições, as suas gentes, durante as atividades previstas. Ainda inserido no programa consta uma exposição coletiva de pintura nas instalações do Quality Inn com telas da cooperativa Árvore do Porto, aberta ao público. Realizou-se nos dias 7 e 8 de fevereiro no Pavilhão Municipal Escolar de Canidelo, Vila Nova de Gaia, a Taça Fundação edição 2008-2009. Estiveram presentes as seleções das associações de Algarve, Aveiro, Braga, Bragança, Lisboa, Madeira, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Distrito de Viseu. De realçar a excelente prova de seleção infantil feminina de Vila Real, que derrotaram por 3-2 a seleção madeirense. A segunda jornada dos campeonatos transmontanos de ténis de mesa prevista para Chaves decorreu no pavilhão em Mirandela devido às precárias instalações do Clube de Ténis de Mesa de Chaves. Durante o período de férias de Carnaval, está a decorrer o estágio das seleções nacionais de jovens no Centro do Alto Rendimento em Vila Nova de Gaia. O selecionador nacional António Malheiro convocou as atletas do Clube de Ténis de Mesa de Chaves, Margarida Matos e Érica Alexandra, para estes 5 dias de estágio, durante os quais irão efetuar um trabalho conjunto com vista a futuras provas nacionais e internacionais. E agora o futebol com o Nuno Carvalho. Continua em grande o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre no Campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real. A poucas jornadas do final, a equipa de Montalegre lidera e é uma questão de tempo para a equipa treinada por José Manuel Viage conseguir a subida à 3ª Divisão Nacional do Futebol Português. Ainda na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real, o Boticas continua em grandes dificuldades. A equipa treinada por Calina luta pela sobrevivência, pela permanência na Divisão Maior do Futebol do nosso distrito. Na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Vila Real e devido aos maus resultados conseguidos por Salto e Colmeia nas últimas jornadas, as duas equipas de Barroso já não têm quaisquer hipóteses de subida de divisão. Ainda no Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Vila Real, no que diz respeito aos Júniores, Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Vila Real de Júniores, a equipa do Boticas tem feito um campeonato menos conseguido, não está nos primeiros lugares da classificação geral. No Campeonato Distrital de Juvenis da Associação de Futebol de Vila Real,
Continua o excelente campeonato feito pela equipa de juvenis do Salto, continua no top 5, sempre no top 5, a equipa distrital de juvenis Zona Norte do Salto. No campeonato distrital de infantis da Associação de Futebol de Vila Real, as equipas de Barroso têm feito um campeonato menos conseguido, mas também estamos a falar ainda de jovens em tenra idade, e nesta fase o que mais interessa de facto é a formação. No futsal, no que diz respeito ao futsal, Campeonato Distrital de Futsal Sénior Masculino, Boticas está no fundo da tabela classificativa, e no que diz respeito ao futsal sénior feminino, Boticas e Salto estão na segunda metade da classificação. No futsal júnior masculino, Montalegre é líder e é provável que consiga vencer o campeonato. E chegamos ao final das notícias da TV Barroso. Obrigado pela preferência e até breve.